seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Nós estamos lendo 2 Reis, né? Mas ainda essa semana nós vamos chegar nesse capítulo, mas quando orava a Deus pedindo uma palavra, eu senti no meu coração de ministrar sobre o rei Ezequias. Então é sobre ele que nós vamos falar, e você ou abre a sua Bíblia ou o seu celular. Bom, abra a Bíblia, mesmo que seja no celular, ou leia aqui conosco, 2 Reis, no capítulo de número 20, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo de número 6. 2 Reis 20, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda, que o profeta, ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias, eu sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria o livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos direcionando para neste momento ministrarmos a palavra do Senhor, inspirados por Ele. O tema que eu quero dar a esta ministração, a esta pregação, é uma vida que vale a pena. Eu vou tentar não gritar, não falar tão forte, não tem jeito de não falar forte, mas de não falar tão forte porque eu ontem batizei um haitiano lá em casa, né, e estava meio friozinho, e então eu não fiquei muito bem da garganta e muito cheio, né, o meu peito aqui, muito catarro. Então quero tentar poupar, mas é só tentar, não se assuste não se eu gritar, pular, eu não quero, mas às vezes foge do meu controle. Mas então eu quero falar sobre uma vida que vale a pena. E, amados, a gente quando lê essa história deste rei de Israel, de Ezequias, a gente vê que ele era um rei, que era um homem, que era um servo de Deus, e ele foi um ótimo rei. Na realidade ele foi rei de Judá, né? Aqui o reino da nação israelita, que é o povo de Deus, formado por Deus desde Abraão. O reino estava dividido em dois, né? Tinha dois reinos, né? Tinha o reino que era chamado o reino mesmo de Israel e o reino de Judá. São 12 tribos, né, que formam o povo judeu, 12 famílias, né, descendentes de Jacó, e 10 famílias ficaram de um lado, 10 tribos, na realidade, 10 tribos ficaram com um outro rei, e 2 tribos apenas ficaram com o reino que foi chamado reino de Judá. Porém, esse reino de Judá, essas 2 tribos foram os descendentes de Davi, que era a promessa de Deus.
que vieram sucedendo um ao outro, né? O outro lado, o reino que era a sede em Samaria, que o reino de Judá, a sede era Jerusalém, né? E o reino de Israel, a sede era, a capital era Samaria, né? Então ali não, ali era uma outra descendência de um povo judeu, mas de tribos distintas, não descendência de Davi. E aqui, então, nesse reino que Deus tinha um carinho especial, né? Deus tinha um carinho especial pelos dois reinos, evidentemente porque era uma nação só, mas especificamente para a descendência de Davi, havia uma promessa que eles sempre reinariam enquanto houvesse rei em Israel. Então havia uma promessa, então um carinho especial. E aqui, então, Ezequias reina como um ótimo rei. A palavra de Deus vai mostrar, quando ele entra aqui para reinar, que ele amava a Deus, ele tinha compromisso com Deus. Quando a gente vê no capítulo 18, que começa a história, começa a falar, quando ele assumiu esse reinado, aliás, Reinaldo é reinado, tá? E sucedeu, diz assim, 18:1 de 2 Reis. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, porque Oséias era o rei do outro povo de Israel, né, lá de Samaria. Então sucedeu que ao 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Aí começa, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Esse tirou os altos, quebrou estátuas, deitou abaixo os bosques, e tudo o que fizeram errado, até a serpente que Moisés, aqui há 900 anos atrás, tinha feito aquela serpente, né, no deserto, até aquele dia os filhos de Israel queimavam ainda incenso, queimavam incenso, adoravam ainda aquela serpente chamada Neustã. Bom, a gente percebe então que ele fez uma proeza, ele obedeceu a Deus, porque ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, ele era um homem de Deus, então ele conseguiu mudar a história de uma nação que estava debaixo de maldição por causa de alguns reis que se apartaram do Senhor, que se afastaram de Deus. Ele, com a obediência e a prática da palavra, ele conseguiu então reverter essa história, e a nação, então, a região de Judá, ali onde ele reinava, prosperou sobremaneira, foi um reino tremendamente abençoado, porque alguém, quando tem compromisso com Deus, alguém quando tem compromisso com a palavra de Deus, aquilo que ele pegar em suas mãos vai ser abençoado, onde ele tocar ele vai abençoar, enquanto ele tiver compromisso com Deus, ele irá prosperar, né? Aliás, essa é uma frase que a palavra de Deus diz acerca de outro rei, o rei Uzias, né? Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, né? Então, assim enquanto tivermos esse compromisso com Deus, a nossa vida será abençoada, e aquilo que fizermos será abençoado. Na realidade, a palavra de Deus chega a dizer aqui no versículo 5, olha, do capítulo 18, o Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que confiou nele, ele confiou de tal maneira em Deus, que depois dele não houve igual ou semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes, ou seja, nem depois e nem antes houve um rei que obedecesse tanto a palavra de Deus como esse rei. Eu olho para esse rei e falo, meu Deus, esse cara era impressionante, né? É um cara tremendo. Amados, e aí eu penso, né? Porém, esse homem extraordinário em seu governo, em sua obediência à palavra, esse homem de Deus, ele adoece e recebe uma palavra que ele iria morrer, né? Assim, morrer, mas ele não iria, assim,
ser tirado da terra, como foi Elias, arrebatado, né? Que foi tranquilamente. A gente percebe que ele não estava tranquilo. Você percebe que quando ele recebe essa palavra profética, e olha, que o profeta que foi usado para levar a profecia para esse rei, não era qualquer profeta, não. Era o profeta Isaías. Isaías, um profeta messiânico. É um profeta que as palavras dele valem até hoje. Isaías, gente, o que Isaías falava era Deus falando. Pode ter certeza disso. E Isaías, então, dá essa palavra profética. Mas quando ele recebe a palavra, ele não quer morrer. Ele não está pronto para morrer. E ele, então, ele chora. A palavra de Deus diz que ele não olha para nada, não olha para ninguém, ele olha para a parede. Ele vai, ele se vira para a parede, ele se prostra, e ali ele não quer saber com quem está à volta dele, e ele faz uma oração fervorosa, uma oração de humilhação, uma oração que ele lembra a Deus do compromisso que ele tinha com a palavra de Deus. Gente, era um decreto, você vai morrer. E de repente, esse decreto de Deus é mudado. Deus ouve aquela oração, e aliás, foi a oração mais rápida de ser respondida. Porque ele estava orando, Isaías deu a palavra e foi saindo pelo pátio, indo embora, e a palavra de Deus diz, antes que Isaías deixasse o pátio, saísse do ambiente, Deus falou, vai atrás dele e fala que eu decidi que ele não vai morrer mais agora, eu vou dar mais 15 anos para ele. Vou dar mais 15 anos. Sabe, gente, eu olho uma oração como essa, isso é uma oração ainda do Velho Testamento, mas está faltando esse tipo de oração nos nossos dias. Sabe, essa oração que a pessoa sabe que ela está orando e que ele precisa ver a situação mudada. Sabe, aquela oração que ele não liga para quem está ao seu lado. Se escuta a sua oração, se não escuta, alguém escutou, porque está escrito aí, está escrito aí na Bíblia, então, talvez o próprio Isaías escutou essa oração, mas, sabe, essa oração que ele vira para a parede, não quer nem saber, eu vou me humilhar diante de Deus, porque eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Ele vai fazer, Ele vai mudar essa situação, era um decreto, gente. E aí Deus, então, acrescenta 15 anos de vida para ele, por causa do quebrantamento, da humilhação e da fé que Deus poderia e mudaria aquela situação. Deus acrescenta mais 15 anos. Mas, mesmo assim, ele morreria com 39 anos, Deus o tiraria daqui. Mesmo assim, Deus acrescentou 15 anos, cá entre nós. Não são muitos anos para quem tem 39 anos, 40 anos, não é? Quem é que tem por volta de 39 anos que quer viver só 15 anos? Bate a mão do... Então, mas você quer viver só 15 anos? Sabe, Deus acrescentou 15 anos para ele. Então, ele morreria com 54 anos. Meu Deus, se fosse eu, já teria batido a botas. Mas, sabe, ele morreria com 54 anos e morreu com 54 anos. Sabe, porque, agora, a pergunta que me veio em minha mente, por que uma pessoa tão obediente à palavra de Deus, uma pessoa que acreditava tanto na palavra de Deus, e foi um dos melhores, eu não vou dizer que nessa época aqui foi o melhor rei que existiu, segundo a palavra, acho que não houve nenhum antes, nenhum depois, não em questão de ser o melhor, mas de ser o mais obediente, mais fiel à palavra de Deus, porque nós não podemos comparar ninguém a Davi, que já tinha sido um rei segundo o coração de Deus. Mas, sabe, por que um homem desse, com compromisso, um homem que abençoa tanto a nação que Deus confiou nas mãos dele, por que Deus tiraria ele tão cedo dessa vida? E a gente entende, não era um arrebatamento, sabe? Se fosse arrebatamento, ele estaria tranquilo. Oba, Deus vai me levar, não vou ver mais esse mundo. Não, ele queria mais, era continuar. Ele não queria morrer, não. Ele não estava pronto para morrer. Sabe, eu pensando nisso, então, eu olhando para a palavra, e eu creio que pela palavra dada
por Isaías e pelo resultado da vida nos anos de bonificação que ele recebeu, de acréscimo, a vida que ele teve pela palavra de Isaías e pela vida que ele teve depois que Deus permitiu que ele vivesse mais, sabe, que não foram muitos, eu tenho a ousadia de afirmar, ele vivia, para Deus, ele vivia uma vida que não valia a pena. A vida dele aqui nesse mundo não valia a pena para Deus. Por que Deus iria permitir que ele morresse? Porque a vida dele não valia a pena. Agora, a gente tem uma pista por que a vida dele não valia a pena. Sabe, e o decreto de Isaías é: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Então, é evidente que a casa dele era uma casa que estava em desordem. Não havia ordem na casa dele. Sabe, e quando está falando casa, lógico, pode falar de nós, né? Muitos interpretam esse texto como falando do templo, outros falam que está falando do interior das pessoas, outros falam que não, que a família. Amado, sabe, lógico, está falando também do interior da vida dele também, né? Mas aqui o foco de Deus era a família dele, sabe? E quando vem normalmente na Bíblia essa palavra, sua casa, normalmente está falando de família. É lógico que Paulo, ali em 2 Coríntios 5:1, ele trata o corpo dele como casa. Quando o corpo desta casa, não, quando a casa deste tabernáculo vier a desfalecer, a morrer, haverá outra casa eterna, outro tabernáculo no céu, um corpo glorificado. Ele trata o corpo dele como casa, né? Então, mas nós cremos que aqui o principal foco é realmente a família. E sabe, amados, sua casa estava uma desordem. E uma casa em desordem é uma casa que não é direcionada segundo a palavra de Deus. O caos sempre existe por falta da palavra. Pode até ter a presença de Deus, pode até ter o Espírito, mas se a palavra de Deus não estiver nesse ambiente, é um caos. Lembra-se que quando Deus, ele criou, ele ordenou, ele organizou este mundo, a Bíblia começa como? Dizendo, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois o segundo versículo e a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra era um caos, a terra era uma desordem, mas o Espírito de Deus pairava nessa terra, sobre a face do abismo. E disse Deus. Aí vem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra em ação, o caos deixa e entra a ordem. Haja luz. E houve luz. E aí então vocês conhecem a palavra e não é a pregação de hoje. Mas então, veja, a palavra, ela tem que ter várias áreas a serem aplicadas. E aqui nós olhamos que a casa dele não tinha direção de Deus, não tinha ordem, não tinha disciplina. Interessante essa palavra disciplina, né? É uma palavra ligada à ordem, às coisas andar. Por isso que se pergunta, você disciplina o seu filho? Aliás, ouvimos aqui uma palavra na quinta-feira da Samira, do Luciano da Samira, uma palavra dura, sobre pais. Eu apanhei muito, eu não sei você, minha filha também me disciplinou. Uma palavra dura, mas uma palavra necessária, e eu já estava com essa palavra no coração, não preparei, aliás, o começo do esboço já estava pronto, né? Mas sabe, amados, mas precisa, ela falou sobre disciplina, ela e o Luciano falaram, o Luciano também falou bastante sobre disciplina dos filhos.
Sabe? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela funciona, não é fácil de praticá-la, amados, não é fácil, mas ela precisa ser aplicada. Tem horas que a gente tem dificuldade, como que eu vou disciplinar? Tem gente que chega a dizer assim, meu filho eu só trato com amor. Nunca precisou levar uma chineladinha, nunca precisou nada. Sabe, hoje o mundo está um caos por causa desta psicologia, que até os psicólogos hoje estão mudando a sua postura, e graças a Deus, Dai, Carol, graças a Deus por psicólogos que estão mudando a sua postura, e entende que amor não é deixar fazer tudo que tem, tudo que quer, porque Deus corrige ao filho que ama, sabe? Então corrigir, disciplinar e colocar a disciplina, às vezes não é fácil, exige uma postura, às vezes mais firme. Então a gente tem que tomar cuidado. Não, eu trato com amor. Amor para quem? Porque o amor disciplina, não é espancar. Nós temos que ter equilíbrio. O que acontece é que surgem leis por causa do desequilíbrio que existe. As pessoas querem espancar os seus filhos na hora que está com raiva, em nome da disciplina. Não, filhos, nunca você vai disciplinar ninguém com raiva. Dá um tempo. O Luciano falou isso. Dá um tempo, vai lá e espera. Na hora que acalmar, eu vou lá. Minha esposa fazia muito bem isso. Melhor do que eu era um pai meio pastelzão, sabe? Aquele pai que é só vento. Não era banana, não. Eu disciplinei algumas vezes também. Então eu sei o preço que é você dar aquelas disciplinas, mas não é aquela disciplina não, que você põe 3 calças na criança, pega o chinelo, ai menina, eu vou te disciplinar. Não, cala a boca menino, toma dessa, fica quieto, pá. Não é nada disso. Não é nada disso. É disciplina. Para você disciplinar, você precisa primeiro se disciplinar. Você já chega chorando para corrigir seu filho, porque você sabe que ele vai sentir a disciplina, e você já começa a sentir antes, né? Então você se disciplina para disciplinar, mas não é essa palavra também, né? Então, veja, amado, então a gente vai perceber que, claramente, que apesar de Ezequias, ele amar a Deus e obedecê-lo, no sentido de um governo, de algo que foi colocado nas mãos dele, de uma responsabilidade, ele não se preocupava em deixar este legado aos filhos dele. E a gente vai ver claramente isso nessa palavra. E eu diria que ele, por isso, era uma pessoa infrutífera. Ele não dava fruto. Então, esse homem não dava fruto, por isso que ele recebe essa palavra: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E aqui, primeiro lugar, está falando de uma família, de uma casa. Então, a palavra que eu quero deixar primeiramente para você: você pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus, você pode ser alguém que ama a Deus e que até obedece a palavra, mas você pode ter áreas, e claramente você vai ver que tem mesmo, e certamente você tem áreas que você precisa dar frutos que glorifiquem a Deus nessas áreas da sua vida. Então, amado, a gente olha para a vida de Ezequias e a gente vê que por isso, por não se preocupar com o legado, com aquilo que ele queria deixar para os outros, ele não era uma árvore frutífera, porque ele não gerava frutos segundo a sua espécie, é a ordem de Deus. Uma árvore, ela vai gerar fruto segundo a sua espécie. Não é? Você não vai ver nascer figo de uma videira, né? Lá em casa tem uma figueira, né, que a Samira plantou lá, uma figueirinha abençoada. Eu como tanto figo lá, não é nem tão cuidada, né? Mas dá fruto direto, parece que dá fruto o ano inteiro aquela figueira lá.
É impressionante, né, como eu como figo. Lá ela não liga muito, ou se ela não liga, eu não deixo ela ligar, porque eu pego tudo. Porque se não pegar, o passarinho pega. Rouba os frutos, né? E tem muitos passarinhos roubando fruto das pessoas aí. Mas deixa quieto os frutos do passarinho. Então, ele não gerava. Então, você olhava para dentro da casa dele, ele era um homem de fé, é um homem que cria na palavra, que praticava a palavra. Mas se você for olhar bem, dentro da casa dele não tinha isso. E a palavra que vem é essa: põe em ordem a tua casa. Sua casa está sem disciplina da palavra, sua casa está sem direção da palavra. Põe em ordem. Mas ele parece que nem ligou para isso, né? Então, veja, amado, nós como igreja hoje, nós estamos debaixo de uma palavra profética, sabe? Baseado na parábola da figueira estéril ali de Lucas capítulo 6, né? Lucas 6, a partir do... Não, Lucas 13, né? É 13, né? A parábola. Lucas 13, a partir do versículo 6. É 13 e 6, viu, Mariana? Se você está procurando. Né? Nós estamos debaixo dessa palavra, pode pôr. Será que você procurou e achou? Então, aí o senhor o dono daquela árvore, foi interessante, mas olha, o senhor, o dono daquela plantação, daquela árvore especificamente, você tem um senhor, você tem um dono. Olha, e dizia, eu não vou pregar sobre isso porque vocês já ouviram domingo, essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando, disse ao vinheteiro, ou seja, aquele que cuidava, aqui o pastor Jacques falou que é o próprio Senhor Jesus: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte ela, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Pode pôr tudo já. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa, mas este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Né? Então, nós recebemos uma palavra profética em cima disso, amado. E nós temos que crer nessa palavra profética. Então, veja que se nós estamos debaixo da palavra profética, o que acontece? Deus, apesar de ter alguém que o ama, que crê na sua palavra, que pratica a sua palavra em determinadas áreas, em outras áreas está faltando postura, está faltando posição. E Deus, então, depois de procurar frutos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu diria vários anos, Deus tem procurado fruto. Porém, ele não tem encontrado e tem visto áreas que ele procura fruto e ele não acha. Então, Deus, ele está tratando, ele começa a trabalhar, porque há uma intercessão, um agricultor, e eu quero dizer, Jesus aqui, então começa a trabalhar, e aqui Deus, ele vem então trabalhar com Ezequias para avisar, por intermédio de seus profetas, e Deus então, ele vem para poder trabalhar, e ele está trabalhando com aqueles que não têm dado fruto, e Deus tem dito: este ano é um ano especial. Não é que Jesus não estava tratando, não é que o lavrador não estava cuidando daquela árvore, não, mas agora ele iria tratar por um ano como um desafio, de uma maneira especial. E olha, não é que Deus não estava tratando conosco, não é que Deus não estava tratando com você, mas agora Deus vem com um desafio, com uma palavra profética, com uma unção específica, com um propósito específico, e te diz: eu estou te dando mais um ano para que você se torne uma pessoa frutífera. Eu derramarei da minha unção, eu derramarei do meu poder capacitador, eu darei a direção, e se você crer, você verá tantos frutos pela sua vida que você não pode imaginar. Apenas creia e siga a direção profética, a direção da palavra de Deus, para que esse ano realmente seja um ano de grande desafio, aonde você está disposto
disposto a ver a sua vida completamente mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, nós estamos debaixo dessa palavra profética, mais um ano, Deus está cuidando então de uma maneira especial. Queridos, nós somos essa figueira e temos um ano para frutificar, sabe? Temos sim que cuidar da nossa vida, temos sim que ver se está tudo em ordem em nós, para que nós então possamos na nossa casa fazer aquilo que nós secularmente ou naquilo que Deus tem confiado fora da família, nós temos feito, sabe? Nós sim vamos determinar e declarar e crer e acreditar e trabalhar nisso, para em casa nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ah, mas eu não tenho filho, mas você tem casa. Você tem casa. Algumas mulheres dizem: ah, mas eu não tenho nem marido. Mas você é uma pessoa que tem a unção, a capacitação de Deus. E Deus, Ele quer mudar sua história e quer usar você na sua casa, principalmente você que o seu marido não é convertido. Deixa a glória de Deus te usar, porque você recebe uma unção dobrada, a sua unção e a unção desse pamonha, ou seja, do seu marido que não quer ainda buscar a Deus. Então você recebe, porque Deus tem te levantado aonde você está. Ah, mas eu não sou nem casado. Como filho, assuma uma postura de uma figueira frutífera e comece a gerar frutos segundo a espécie que Deus tem feito de você, e dentro da sua casa seja a referência de uma pessoa de Deus. Você verá milagres. Amados, comece então a trabalhar. Aí diz que o lavrador, ele fala para o Pai, ou ele fala para o Senhor, né? Aqui Jesus fala para Deus: Pai. Lembre-se que Jesus é o nosso intercessor. Ele fala: Pai, não corte ainda, não corte. Jesus já deve ter falado isso aí para Deus pelo menos umas 200 vezes acerca da minha vida, que já sou um pouquinho mais velho. Você acha que é mais novo? Falou só umas 150. Pai, espera mais um pouquinho. Mas agora Jesus resolveu avisar a gente. Então é lógico que a palavra ali vai fazer o quê? Falar o quê? O que o agricultor faz? Ele começa a remover a terra. Sabe, eu gosto dessa palavra, remover a terra. Lógico, o Jacques falou com muita propriedade, mas eu sei que tem coisas muitas vezes dentro de nós que está tão arraigada com a gente, e a palavra aqui então vai mostrar que muitos têm problema na base, é no seu interior. Tem problemas aí que têm impedido que você frutifique, tem impedido que você multiplique, que você produza fruto segundo a sua espécie, sabe? Porque você, apesar de crer, de amar a Deus, sabe, uma época na igreja, os músicos começaram a ministrar de costa para o altar. O povo, de costa para o povo, desculpa. Os músicos começou, ele falou que era de frente para o altar, ficava olhando para a parede. Eu estou ministrando para Deus, não é para o povo. Sabe, amados, eu não gostava disso. Isso aí tem que ser a oração no seu íntimo, quando você quer ver resposta. Não no altar. Aqui no altar, você está ministrando para os outros. Você está mostrando seus frutos para os outros. Você está mostrando a sua vida para os outros. Os outros estão se inspirando em você. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que mostrar frutos e inspirar pessoas a mudarem pela nossa vida, pelas nossas atitudes, inspirar com a nossa adoração. Sabe, às vezes nós entramos na igreja distraído, eu olho aqui para um músico que está em adoração. Amados, eu entro na adoração no mesmo tempo. Então, amados, eu não quero falar muito acerca disso, mas nós, sabe, precisamos entender que tem que ter uma preocupação sim com a nossa casa, mas conosco
primeiramente nos preparar para poder cuidar da nossa casa, olhar o que tem dentro de você, está cavando. A palavra de Deus, ela fala ali em Hebreus 12, né? Eu acho que é ali pelo verso 14 ou 15, né? Para a gente tomar cuidado, para que uma raiz de amargura não brote dentro de nós, e por elas muitos venham se contaminar. Olha, amado, algo que está interno, algo que está lá dentro, precisa ser tirado, arrancado, e isso é difícil. Então, amados, nós precisamos tratar aqui, sabe para quê? Para que em casa a gente então comece a mostrar os frutos e possa então gerar fruto dentro da nossa casa. Ezequias era sem dúvida um homem de Deus, mas o que ele tinha dele? Amados, ele era egoísta, e apesar de se quebrantar na presença de Deus, muitas vezes ele era uma pessoa soberba, orgulhosa. Ele achava que ele era o cara, sabe? Ele achava que era o cara, e a gente percebe isso na palavra, sabe? Ele não conseguia reproduzir dentro de casa por causa dessa característica. Sabe, amados, a palavra de Deus chega a dizer que Ezequias não correspondeu com os 15 anos que Deus deu para ele não correspondeu. E Deus aqui nessa oração faz uma promessa: olha, você vai ter paz no seu reino, você vai ficar tranquilo, você vai viver, sabe, eu vou livrar você dos inimigos. Então ele ficou na boa. E amado, sabe que ele quando fica doente, ele está ali doente ainda, ele ia sarar, mas quando ele recebe a palavra, acho que demorou um pouquinho, porque ainda ele ia pôr as pastas de figo, ia preparar. Então ele recebeu uma mensagem do rei da Babilônia, e que enviou pessoas para levar um presente e condolências para ele. O inimigo, amado, Babilônia, mandou lá os seus mensageiros para ele, para dar as condolências, levar presente para ele. E sabe o que ele fez? A palavra de Deus disse que ele, quando chegou os inimigos em casa, ele expôs toda a sua casa, todo o palácio ele expôs, a casa dele, ele expôs tudo, ele mostrou tudo que ele tinha de riqueza, tudo o que ele tinha, e sabe, mostrou tudo, expôs. Queridos, cuidado, sabe, não que nós devemos ser pessoas fechadas, não, mas cuidado para quem você está se abrindo com relação à sua família. Muitas mulheres abrem sua casa, seus relacionamentos, até relacionamento sexual, abre para pessoas que nem cristãs são. Cuidado, nós temos que proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Cuidado, eu já vi marido falando cada coisa da mulher, fazendo cada brincadeira com relação à esposa. Eu já vi, sabe, falando até da relação sexual que tem com a esposa, contando em rodinha de amigos. Cuidado, família, sabe, ela tem que ser protegida, não é fechar a família em nome de uma pseudo-santidade, não. Você vê que a minha casa, graças a Deus, por exemplo, o Tiago, ele não é meu filho na carne, mas o Tiago, quando grande, já a família da Nil pediu um favor para a gente dar uma força para ele. Eu recebi ele em casa, ele ficou morando por anos em casa e se converteu realmente e se inspirou para buscar a Deus, e hoje é um dos líderes ao lado do Guilherme Bruna. Ele e a Tati são líderes dos jovens na igreja. Então espero que eles, né, tanto esses líderes como eles, sejam logo pastores da igreja, né? É o nosso desejo, né? Então, veja, amado, mas toda a riqueza, então, que seus pais e ele acumulou, sabe, seria levado para a Babilônia. Por causa disso, porque quando ele fez isso, ele recebe uma palavra profética, outra palavra profética. Agora ele já estava nos anos bônus, nos anos de acréscimo. E aí Isaías, quando ele termina de mostrar tudo, expor a casa dele, Isaías chega e fala: olha, você pisou na bola,
Você foi orgulhoso, você foi soberbo. Você é quebrantado na presença de Deus, mas você tem orgulho no seu coração. Você expôs toda a sua casa, toda a sua riqueza. E aí, amados, vem uma palavra duríssima, né? Porque quando ele termina de mostrar, ó, verso 16 aí do capítulo 20. No 15, Isaías pergunta: o que eles viram na tua casa? No 2 Reis 20, 15, né? O que eles viram? Isaías pergunta, o profeta, é Deus falando. Tudo quanto há na minha casa viram. Olha, coisa nenhuma há nos meus tesouros, aquilo que é tesouro para mim, que eu lhe não mostrei, não tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve agora a palavra do Senhor. Aí vem a profecia: eis que virão dias, ou vem dias, em que tudo quanto você tiver em sua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje. Marielle? Eu nunca leio lá, né? Agora que eu resolvi ler, para dar uma força para Marielle. Em tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procederam de ti, e que tu gerarás, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Espera um pouquinho. Amados, ele recebe uma profecia. Olha, você mostrou, você abriu. Você vai perder tudo. Isso tudo vai ser tirado. Tudo. Você, para quem queria perder? Para onde iria toda a riqueza? Vocês estão lendo lá. Para a Babilônia. Para quem que ele mostrou tudo? Para os babilônicos. Não era o inimigo da época. Na época o inimigo era a Síria. Era o rei Senaqueribe. Mas agora ele mostra para um inimigo, potencial inimigo, a sua casa, e diz: olha, você vai perder tudo o que os seus pais ajuntaram até hoje, e tudo que você ajuntou, isso tudo vai ser perdido. E mais, os seus filhos serão levados como eunuco. Essa palavra se cumpriu lá em Daniel e seus amigos, tá? Lá em Daniel e seus amigos, lá na frente, que foram eunucos na casa do rei. Então, sabe, amados, os filhos não poderiam gerar filhos, se fossem levados antes, né, de serem pais, porque seriam eunucos. Eu quero adiantar aqui. Pode pôr os outros dois, que é o que eu vou partir para o final agora. Então disse Ezequias, olha o que o rei disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Amados, o cara recebe uma profecia dessa, sabe? E ele diz: glória a Deus, aleluia, amém, Deus é bom. Sabe por quê, amado? Porque ele não se preocupava com os outros. Ele não se preocupava. Ele disse: essa palavra é boa a palavra. Sabe por que era boa a palavra? Ele diz ali: pois em meus dias haverá paz e verdade. Ou seja, não vai acontecer enquanto eu vou morrer, eu vou viver meu resto de anos aí, talvez aí, esses 15 anos aí, 14 anos, sei lá, eu vou viver na boa. Eu vou viver na boa. Isso aí vai acontecer com os outros. Isso aí vai acontecer. Amados, esse homem preocupava com algum legado? Esse homem tinha algum compromisso com geração? Esse homem era um homem que confiava em Deus, na palavra de Deus, mas não estava dentro do propósito de Deus. Tem muita gente que está na igreja, é adorador, está ministrando música, está ministrando até muitas vezes testemunho e palavra, mas não está nem aí com os outros que estão à sua volta. E eu quero dizer, esta vida
não vale a pena para Deus. E são essas vidas que Deus está trabalhando, Ele está cavando, Ele está cavucando para que aconteça alguma coisa. Aliás, um monte de coisa já deve ter acontecido, mas as pessoas não se tocam. Elas não mudam, sabe? Então, amados, eu não estou dizendo que em um ano você vai morrer. Não é isso. Eu estou falando de algo espiritual. Mas não haverá vida de Deus dentro de você, porque você não quer frutificar, você não dá tanta importância. Então é uma vida que para Deus não vale a pena. Nós estamos aqui para dar prazer a Deus. Quando o Senhor Jesus se dispôs a dar a sua vida por nós, Deus diz o quê? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse vale a pena, olhe para ele, ouça ele, tenha exemplo dele. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra depois de sua ressurreição. Portanto, esse poder eu quero usar para enviar vocês, para que vocês sejam frutíferos. Portanto, ide, se reproduzam, faça descendência, cuide dos seus filhos. Sabe, amados, nós não podemos dar graças a Deus pela desgraça. Manassés foi filho de Ezequias. Interessante, né? Ezequias foi gerado nesse tempo do Acrécio, que seria o futuro rei de Israel. Ele não tinha ainda um filho. Manassés. E aí Manassés, então, está aí no capítulo 21. Amados, olha o filho. Ele começou a reinar com 12 anos. E ele foi terrível. Eu digo, foi o pior rei de Israel. Um cara que, se o pai não se preocupava com o filho, se o pai não se preocupava com a família e com o legado, ele se preocupou muito menos. Ele chegou a sacrificar um filho dele a deuses. Coisa impressionante, amado. Sabe, se olhar para a palavra de Deus e ver o quê? Sabe, vocês podem falar, mas Ezequias, ele viveu só 12 anos com seu filho. Amados, a ciência diz que os 12 anos de uma criança, aliás, são os 14, são os anos mais importantes na formação da vida, do caráter e da personalidade. São esses primeiros anos. Se você não souber, leia qualquer estudo científico sobre a infância e adolescência. São os anos mais importantes. É os anos que você precisa de mais sabedoria. Para você mudar ainda a cabeça de um adolescente de 15 anos, você ainda consegue, mas é com muita dificuldade. Para você mudar hoje, principalmente a cabeça de um jovem de 20 anos de idade, é algo dificílimo. É um achado. Deus permitiu. Olha, e a vida dele não valia a pena. E Deus sabia quem ele era. E Deus sabia o que ele faria. Por isso, Deus fala para ele pôr a casa em ordem, que está uma bagunça, porque ele vai morrer. Amados, a nossa vida vale a pena para Deus? Talvez você leve uma vida boa, mas vale a pena. Ele não criou aquele filho com a bênção, com uma pessoa que tem a bênção da frutificação. Amados, eu e você fomos chamados por Deus para frutificar. A primeira bênção de Deus, ali no capítulo 1 de Gênesis, verso 18, Deus criou o homem e o abençoou e disse: frutificai, gerai. Eu já enchi a terra já está cheia. Agora, começa a ter filhos espirituais, começa a dar frutos espirituais. Deus tem planos para nós, Deus te escolheu. Põe João
15:16. João 15:16. Amados, frutificar faz a nossa vida espiritual ser diferente. Olha que Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei. Para quê? Para que vocês vão e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, salvação de vidas para a vida eterna, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amado, se você é uma pessoa frutífera, que se preocupa com os outros, não está falando que se lasque igual a Ezequias. Eu vou estar morto mesmo, que esse meu filho seja eunuco, que meu neto se lasque, se arrebenta nesse mundão, que a riqueza vai embora, eu vou desfrutar mesmo. Amado, às vezes esse egoísmo já está externando dentro de nós, nas nossas atitudes, com as pessoas que estão à nossa volta. Então Deus está cavando para que a gente remova de nós aquilo que tem impedido de nós vermos a glória de Deus na nossa vida. Fortalezas foram formadas em nossas mentes, amados, e as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar todas as fortalezas. Então existem coisas escondidas aqui dentro, estabelecidas. Amados, uma fortaleza, ela nessa época era feita de pedra, e uma fortaleza não é feita num dia só. Cada dia é trazida uma pedra e colocada, de tempos em tempos vem, e muitas coisas vêm sendo estabelecidas em nossa mente, e fortaleza está sendo estabelecida, e Deus, Ele quer que nós arranquemos coisas que não devem fazer parte da nossa vida. O egoísmo, a soberba, o orgulho. Vamos tirar essas coisas da nossa vida. Deus é um Deus de geração, sabe? Como igreja, Deus está te dando mais um ano, e a mim também, para dar fruto. Deus está cavando, mexendo na base, algo que está dentro de nós, para tirar o comodismo e a indiferença para com os outros, que está dentro de nós. E nós, para isso, precisamos estar observando, nesse cavar de Deus, nos cultos Deus está cavando, vai tirando coisas, vai tirando o comodismo, sabe, tudo aquilo que não agrada a Deus, vai arrancando da sua vida, porque Deus vai fazer maravilhas neste lugar, e você não pode ficar fora, sabe? Eu quando vou arrumar um guarda-roupa, pôr em ordem um guarda-roupa, ou um armário, as mulheres sabem muito bem que é isso. Eu vou pôr em ordem hoje. O que você faz? Você vai lá, você tira tudo para fora, remove tudo à terra, vai vendo aquilo que serve, você dobra e vai pondo tudo em ordem. O que não serve, que não usa mais, aquilo já está fora de moda, aquilo você não tem mais nem coragem de usar, mas está bom ainda, você vai tirando e vai descartando, vai botando fora. Não é assim? Ou sou só eu que estou precisando fazer? A minha esposa há pouco tempo fez uma arrumação, ela assumiu metade das minhas coisas. Ela tem uma unção de fazer as coisas desaparecer. Daqui a dias eu vejo um irmão usando. Ai, minha blusa, você pegou lá em casa? É ela que deu. Sumiu. Eu tinha tanta gaveta, agora ficou só 2. Então, amados, é tempo de você ver aquilo que não serve. Tem coisa que não combina mais com a vida que você decidiu levar. Deus, Ele quer mudar a história da sua vida, da sua família. Deus quer fazer maravilhas. Você pode dizer, mas eu tenho a Deus há tanto tempo. Pois é, agora é tempo de você ser frutífero. Os músicos, por favor, nos ajudem. Está lá pensando, né? Que música vou cantar? Vou ministrar a Deus. Ponha em ordem, sabe, amados, para que você tenha uma vida que vale a pena. Você tem um ano com essa unção especial que está nesse lugar,
para que a sua vida valha a pena para Deus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo legado que eu posso receber de tantas pessoas. Legado do meu pastor tio Cássio, tia Noeli. Legado do pastor Narciso. Agora, legado do pastor Danilo, que há pouco tempo confessou em público, diante de todos os pastores, um pecado dele. Eu tenho esse legado. Eu quero mudar. Sabe, eu fiquei envergonhado aqui. Palavra que a minha filha pregou. Hoje, amados, eu, pela graça de Deus, sabe, eu criei filhos. Pelo menos eu consegui transmitir esse coração de pastor para o meu filho. Ele tomou a decisão dele, mas é um homem íntegro. É uma pessoa que, às vezes eu olho para ele, ele parece que é mais pastor do que eu. Falo que eu não ligo para dinheiro, eu nunca vi. Uma pessoa que nem o André, cadê ele? Está aqui. Sabe, é uma pessoa que tem um coração que eu falo, meu Deus. Então, pela graça de Deus, eu gerei isso. Todos têm o seu direito de tomar suas decisões, mas nós, em Deus, colocamos nos nossos filhos e nas pessoas que estão à nossa volta o caráter que Deus quer. Minha filha tem se dedicado, dentro das limitações dela, mas ela tem se dedicado. Hoje eu faria diferente algumas coisas. Hoje eu faria uma reunião semanal só com a minha família, ministrar a palavra, dizer que eu as amo, deixar eles falarem aquilo que está no coração. Eu faria isso hoje. Se eu pudesse voltar atrás, seria muito melhor. Falhei, mas o meu legado eu estou deixando de alguém apaixonado por Deus, de alguém que ama o Senhor. Ordena a sua casa, feche os seus olhos. A sua vida foi escolhida por Deus para que seja uma vida que vale a pena para Ele. Não vai valer a pena se você ficar rico. Não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, aquilo que é justo para Ele, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele é poderoso para suprir tudo. Creia, confie de todo o coração, não só numa área, mas nessa área que é tão difícil para você. Você é um adorador, mas é tempo de você, como adorador, começar a pensar no legado que você está deixando. Você vai ensinar muito músico? Não. Ensine as pessoas a se importar, a amar, a se dedicar, para passar essa essência para ela. Oh, meu Deus, Teu amor é que nos impulsiona, Tua graça é que nos sustenta. Obrigado, meu papai. Deus, eu quero apresentar diante de Ti esse povo que aqui veio, povo que crê em Ti, meu Deus. Senhor, não basta acreditar na Tua palavra, é preciso ação, meu Deus. E para que haja ação, ó Deus, as nossas bases têm que ser mexidas, remexidas, Senhor. E o Senhor tem falado, meu Deus, mas muitas vezes temos persistido em nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, meu Deus. Ó Deus, e que cada um de nós possamos decidir sermos pessoas frutíferas, meu Deus. Frutíferas, gerar fruto, meu Deus, segundo a nossa espécie. Que nós possamos gerar pessoas que se rendam a Ti, pessoas que amem a Ti, Senhor. Ó Deus, que possamos, Senhor, na nossa casa, Senhor, gerar, Senhor, adoradores, gerar pessoas apaixonadas por Ti, meu Deus. Ó Senhor, e perdoe o pecado da nossa negligência, Senhor, do tempo que fugimos de Ti, meu Deus. Eis-nos aqui, meu Deus. Que a Tua misericórdia, o Teu amor venha provocar milagres em nossa vida, porque hoje nós tomamos uma decisão
de sermos frutíferos. Continue trabalhando, Senhor, que nós vamos continuar nos rendendo a Ti, Senhor, e a Tua vontade para ver cumprida em nós o Teu querer. Meu Deus, nós somos chamados, escolhidos, nomeados para frutificarmos, oh Deus, frutos que permaneçam eternamente, meu Deus. Oh Senhor, porque as nossas orações serão efetivas quando fizermos o que Tu queres. Milagres acontecerão, não só na nossa vida, mas por nossa vida. Receba o poder para que você seja um milagre de Deus. Ele está trabalhando e você certamente frutificará, porque você é uma figueira de Deus e Ele acredita em você.